Boa noite, meus amados irmãos. Que o Senhor continue nos dando graça. Que maravilhoso cantar louvores ao Senhor, né? Como não nos espantarmos com a sua santidade, com a sua graça, com a sua misericórdia. Como é maravilhoso cantar louvores que penetra nos nossos corações, ao mesmo tempo que expressa verdades bíblicas tão pungentes, né? Que o Senhor nos conceda a graça de continuar nesse culto, conhecendo mais dos feitos dele e como esses feitos devem moldar a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, como deve imprimir no nosso coração e na nossa mente um propósito muito claro de tornar ele grande, e à medida que isso acontece, que nós possamos nos diminuir diante da sua glória, diante da sua majestade. Meus irmãos, durante um ano, no ano de 2018, em Russas, nós meditamos aos domingos a carta de Paulo aos Efésios. E eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem, dentre outras, mas uma mensagem que impactou profundamente o meu coração. Não por acaso está no final da carta de Paulo aos Gálatas. Queria que os irmãos abrissem em Gálatas, no capítulo de número 6. Versículo de número 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos impactados com a Tua graça e a Tua majestade, Deus. Nós suplicamos ao Senhor essa noite que o Senhor continue nos conduzindo através do Teu Santo Espírito. E que a Tua palavra brilhe, ó Deus, diante dos nossos olhos, nos cegando completamente para os atrativos desse mundo e nos apontando para o mundo por vir, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente. Que nós possamos compreender, ó Deus, os profundos significados das Tuas Sagradas Escrituras, e que nós possamos agradar o Senhor com a nossa vida, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão é o seguinte: a vida atesta a fé. A vida autentica a fé. A vida atribui o valor à fé. A princípio isso pode parecer um pouco estranho, e aí eu queria, junto com vocês, colocar mais luz sobre esse texto de Gálatas 6:17. Paulo chega ao final de sua carta. Nessa carta, Paulo expôs a essência do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O único capaz de salvar pecadores de um destino de morte. Paulo, muito provavelmente, plantou essas 4 igrejas, Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia, na sua primeira viagem missionária. Existia um grupo de legalistas judaizantes que seguia os seus caminhos, minando a mensagem de Paulo. E eles adotaram uma estratégia muito interessante para minar o evangelho que Paulo pregava. Não somente eles modificaram o evangelho, mas eles buscavam destruir a reputação e o caráter de Paulo, porque destruindo a reputação e o caráter de Paulo, as suas palavras não tinham mais significado, as suas palavras não tinham mais poder. Paulo compreendeu isso.
E Paulo, então, escreve essa carta, mostrando que não é o pregador que concede autoridade à mensagem, mas é a mensagem que concede autoridade ao pregador. A autoridade que o pregador tem vem do teor, da essência da mensagem que ele prega. Mas Paulo compreendeu a estratégia dos judaizantes. Então, Paulo, durante o primeiro e o segundo capítulo, Paulo faz um relato autobiográfico. E nós vamos ler os capítulos iniciais do que ele escreve. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. O ponto de Paulo aqui é o seguinte: o meu ministério, o meu chamado, o meu apostolado sequer tem origem humana, não da parte de homens. E não foi fruto de imposição de mãos humanas ou fruto de influência ou de politicagem, não por intermédio de homem algum. E ele mostra o poder que o chamou. Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O poder que opera em Paulo é o poder da ressurreição de mortos. Ele diz mais: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, possivelmente 4 igrejas, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor André, hoje pela manhã, fez menção a esse verso de número 4. Quando Paulo mostra a necessidade de nos desprendermos desse mundo e o poder utilizado para que isso acontecesse, o qual o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para arrancar-nos e então colocar-nos em liberdade deste mundo perverso, segundo é a vontade de Deus e Pai, do nosso Deus e Pai. Paulo faz menção a essas palavras logo no início da carta, porque Paulo já havia mostrado para eles essa necessidade de sermos arrancados desse mundo que nos aprisiona. As nossas raízes estavam fincadas nesse mundo, com todos os seus atrativos, com todas as nossas necessidades criadas, com todas as nossas satisfações produzidas no nosso coração. E a linguagem que Paulo usa é uma linguagem bastante forte, é uma linguagem violenta, em que nós fomos arrancados. E isso dói, meus irmãos. Isso causa desconforto. Imagina que à medida que nós somos arrancados desse mundo, as raízes que estão agarradas a essa presente era, a esse presente mundo, a esse presente século, não quer deixar os atrativos e os confortos desse mundo, e o Senhor nos arranca dele. Paulo mostra que, infelizmente, por causa dos atrativos meritórios de um evangelho que não é evangelho coisa alguma, mas fruto de ilusão, mais uma vez, eles estavam fincando as suas raízes nesse mundo. Então, entenda o cenário aqui. Durante apenas um ano, Paulo faz a sua viagem, sua primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, funda essas 4 igrejas, e nesse mesmo ano Paulo envia essa carta. A proposta que eu trago para os irmãos é que essa carta foi enviada antes de Atos capítulo 15, mais ou menos no ano 49, no ano 50 depois de Cristo. Então, essa carta, se os irmãos lerem depois, os irmãos não verão qualquer palavra de louvor. Paulo escreve essa carta em tom maior mesmo. É uma carta que, se nós lermos
com a voz baixa, haverá momentos que nós iremos querer gritar, levantar a voz. Paulo não consegue compreender, conforme ele menciona no início do capítulo 3, em que eles experimentaram a pregação tão pungente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que era como se o próprio Cristo estivesse exposto diante deles. Mas devido a um evangelho falso e maquiado, em que cada pessoa poderia sim ser responsável por sua salvação, em que eles não precisariam abandonar o Senhor Jesus Cristo, mas eles deviam entender: o Senhor Jesus Cristo somente não é suficiente, precisa de algo mais. Depois desse trecho que nós lemos, até capítulo 3 todo, nós veremos inúmeras características do verdadeiro evangelho. E essa é a mensagem de Paulo aos Gálatas. É sobre o verdadeiro evangelho. É o evangelho que diz: a sua fé vem de outro mundo através dos méritos de outro. Não há nada que você possa fazer para produzir fé. Nos versículos imediatamente anteriores ao versículo que nós lemos no início lá, Gálatas 6:17, os versículos 11 ao 16 de Gálatas 6, Paulo, ele então resume tudo o que ele vem tratando, ele vai direto ao ponto, ele aprofunda então, mostrando o centro motivador daqueles que buscam a pura satisfação carnal e aqueles que são verdadeiros cristãos. Então, o ponto de Paulo aqui é lutar contra os legalistas, meus irmãos. Aqueles que, de alguma forma, entendem que podem produzir algum mérito. A ideia deles era de que eles poderiam produzir algum mérito, eles poderiam realizar alguma obra, e eles fazem isso de acordo com a fé que eles tinham, com o credo que eles assinavam, e eles poderiam então chegar diante dos portais da eternidade, bater e os portais se abrir diante dos méritos que ele tinha. Paulo, no versículo 11 ao versículo 16 de Gálatas 6, resume então qual é a motivação. Então Paulo mostra que esses legalistas não estão sequer nem um pouco preocupados com o destino eterno dos Gálatas. Mas a sua motivação é completamente egoísta. Paulo diz no versículo 12 de Gálatas 6: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A motivação deles era unicamente em benefício próprio. Eles não amavam os Gálatas, eles não estavam preocupados com o destino eterno dos Gálatas, eles não estavam preocupados em construir o caráter de Cristo, em talhar o caráter de Cristo nesses irmãos. Tudo que eles faziam era em benefício próprio e olhando para o seu próprio ego. E essa é uma característica muito clara do legalismo. Contudo, meus irmãos, do outro lado, existe uma geração que desfruta de algo que esse mundo abomina. Pessoas que, assim como Paulo, não veem qualquer atrativo nas banalidades que esse mundo exalta. Pessoas de outro mundo que experimentaram o nascimento sobrenatural, pessoas que amam a cruz, pessoas que amam Cristo. E Paulo se coloca como uma figura representativa de todos os cristãos. E ele mostra o centro motivador do verdadeiro cristão. Gálatas 6, versículo 14. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo
que fornecia para nós todos os atrativos, todas as pérolas em que nós atribuíamos valor. Não somente ele morreu para nós, como nós também morremos para ele. A nossa vida deve atestar dessa fé, desse tipo de fé. O cenário dos Gálatas é muito claro para a realidade religiosa deste mundo. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Todo homem tem uma fé, e a sua vida atesta dessa fé. Todo homem tem um credo, meus irmãos. Todo homem, toda mulher tem uma crença e caminhará segundo esses parâmetros. E a sua conduta lhe imprimirá marcas, cicatrizes. Estou começando a colocar luz diante do versículo que nós meditaremos logo mais. As pessoas não desejam ir para o inferno. Isso é um fato. As pessoas não sonham em findar as suas vidas e então um dia fechar os olhos e abrir e ir para o inferno. Todos querem ir para o céu. Independente do credo, todas as pessoas acreditam que aquilo que estão seguindo as levará para o céu. Achei interessante a perspectiva em que o pastor John MacArthur aborda em um dos seus livros. Ele diz o seguinte: as pessoas não têm bem definida em suas mentes que seguir a Cristo significa ir para o céu, enquanto seguir falsos deuses e falsos profetas significa ir para o inferno. Embora com muita facilidade nós possamos sumarizar todas as religiões em apenas duas, ou seja, aquelas religiões por méritos, aquelas religiões por obras, e a religião da graça. Todas dizem a mesma coisa. Esse é o caminho para o céu. Siga em frente. Ele diz o seguinte: Satanás não coloca uma placa dizendo inferno, próxima saída. Não é o estilo dele. As pessoas no caminho largo acreditam que estão indo para o céu. Essas pessoas têm uma fé. E essa fé conduz as suas vidas. Eu lembro quando Paulo fala em Romanos capítulo 10, quando ele fala dos judeus, Paulo dá testemunho do zelo deles. O problema não é que eles não têm zelo, o problema não é que a fé que eles têm não queima o seu coração, o problema é que a fé deles é uma fé sem entendimento. Mas eles têm fé, eles têm zelo, eu dou testemunho por eles. Contudo, meus irmãos, o que Paulo tem nos ensinado é que, diferente das demais religiões, o cristianismo não nos estimula a viver para nós mesmos, atendendo às nossas satisfações, realizando as nossas necessidades, como também não coloca em primazia o desejo de agradar o outro. Os irmãos observam que com muita facilidade nós vemos placas de advertências que nos mostram o que o cristão não é, o que o cristianismo não defende. O problema é que nós fechamos os olhos para elas. É como a luz do carro que mostra que o carro está na reserva. E nós simplesmente ignoramos. A luz que mostra que o carro está com algum problema na injeção eletrônica. E nós simplesmente ignoramos. E nós, de forma muito pecaminosa, tola, achamos que o fechar de olhos para essas advertências não virá sobre nós como uma onda mais na frente. A fé cristã nos diz que éramos mortos, que morremos para uma vida de morte que vivíamos. E a vida que agora vivemos cientes de que esse mundo morreu para nós. É um jogo de palavras interessantes, mas é verdade.
interessante, mas é verdade. A fé cristã nos diz que éramos mortos, que morremos para uma vida de morte que vivíamos. E a vida que agora vivemos, vivemos cientes de que esse mundo morreu para nós. Qual é o nome disso, meus irmãos? Conversão. Ele vos deu vida. Algo que você não poderia fazer. Como disse o pastor Steve Lawson, o morto ele só fede. Foi ele quem nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas houve uma mudança em nós que jamais nós experimentaremos outra vez. Um choque de realidade, o choque de uma realidade caída com a realidade pura, celestial e eterna. E assim, se alguém está em Cristo, e nós vemos aqui o ato criacional de Deus acontecendo mais uma vez, agora em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas, e isso significa algo. Se nós somos novos, significa que as coisas velhas já passaram. A fé que nos conduz para coisas novas. E a ideia aqui é, vejam que se fizeram novas. Olhem! 2 Coríntios 5,17. Olhem! Se fizeram novas. Então, entenda o processo aqui comigo. Existe um trabalho sobrenatural no coração do pecador que o leva à regeneração, que resulta na produção sobrenatural de fé, que intima o pecador a desejar Cristo mais do que todas as coisas, e então o pecador é feito uma nova criatura. Existe aqui uma conversão para um mundo completamente diferente, para um mundo completamente outro, para uma realidade completamente diferente. A conversão é o choque desse mundo com o mundo por vir. Qual é o ponto aqui? Nós não somos capazes de produzir esse efeito. Mas, quando isso é realizado em nós, não existe a possibilidade de vivermos como pertencentes a esse mundo caído. Por que eu estou falando isso tudo para colocar luz sobre Gálatas capítulo 6, versículo 17? Porque nós temos um banquete tão grande da fé, onde tipos de fé são moldadas para atrair adeptos. E com muita facilidade, se nós não nos enquadramos em determinada igreja, em determinado grupo, nós simplesmente nos mudamos para outra igreja, para outra comunidade cristã, que não exige aquilo que você ou eu não fomos capazes de trabalhar. Nós não abrimos mãos, nós não renunciamos. Nós entendemos por algum motivo que completar os sofrimentos de Cristo não significa aquilo. Nós entendemos que talvez aquelas palavras que Paulo quis dizer são palavras poéticas, em que ele fala de conforto, de graça, de sorrisos. Esse é o tom, segundo eu entendo, da carta de Paulo aos Gálatas, no final dela. Não são apenas palavras em sua defesa, embora isso seja verdade. É isso que Paulo faz aqui. Paulo faz um relato autobiográfico e ele mostra nesse relato, nos 2 primeiros capítulos, que ele sequer queria pregar o evangelho. Não estava no plano de vida dele dar continuidade ao caminho. Na verdade, ele desejava destruir aqueles que faziam parte do caminho. Mas ele foi tomado. E no final dessa carta, depois de oferecer inúmeras provas do seu apostolado, ele de cara já disse que o seu apostolado não tem origem humana, é completamente sobrenatural. Ninguém impôs a mão sobre ele para o tornar apóstolo.
ele dá o seu relato histórico da conversão à viagem que ele teve para a Galácia. E agora, no final da carta, ele mostra as suas marcas como sinais de autoridade da sua fé. Então vamos ver, Gálatas 6:17, as marcas da fé. Quanto ao mais, finalmente, o que mais restar, aqui ele faz referência os demais assuntos não resolvidos, as demais acusações que podem surgir dos legalistas. Ninguém me moleste, ninguém me cause angústia, ninguém me aborreça, ninguém me importune, porque eu carrego, eu suporto no corpo as marcas de Cristo. Meus irmãos, vamos colocar um pouco mais de luz aqui. Vamos tentar entender um pouco mais, e aqui eu quero fazer um relato em pontos da vida desse apóstolo. Por que essas marcas têm tanto poder para conferir a ele a autoridade, para mostrar a integridade da sua fé? Por quê? O ponto de Paulo é tanto claro como impactante. A vida deixa marcas. A palavra aqui literalmente é cicatrizes. A vida deixa cicatrizes. Mas o que elas dizem a nosso respeito? O ponto de Paulo é esse. Paulo sabe o que as marcas da vida, o que as marcas de sua fé diziam sobre ele. O que elas dizem sobre nós, meus irmãos? A reflexão de Paulo, embora breve, é muito penetrante. A primeira menção que a Bíblia faz de Paulo não é a seu favor. E ele sabe disso. As Sagradas Escrituras, e aí você pode abrir o livro de Atos capítulo 7, nós vamos passear um pouco por Atos capítulo 7. As Sagradas Escrituras inauguram o aparecimento de Paulo com a palavra sua, de consentimento com o assassinato do primeiro mártir da história da igreja. Atos capítulo 7, versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Quem? Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O início do capítulo 8 diz: e Saulo consentia com a sua morte. E Saulo aprovava a sua morte. Quando eu li esse relato de Lucas, eu me perguntei, como Lucas soube que Saulo consentiu com a morte? Porque a ideia de aprovação, de consentimento, é algo do coração, não é? Será que foi um balançar da cabeça? Será que foi o abrir, o fechar de olhos? Eu imagino outra cena, meus irmãos. Eu imagino que durante algumas viagens que Paulo fez com Lucas, ali talvez em alguma noite com o céu estrelado, com a fogueira acesa, Paulo se lembrava não com alegria, mas com muita tristeza e pesar dos gritos dos cristãos que ele encarcerou. E Lucas, aos seus pés ali, pedia uma maior compreensão dos relatos da sua conversão. E Paulo talvez o mostrou o que havia ali no seu coração. A fé que ele seguia consentia a tortura. Através do sufocamento das pedras e do quebrar dos ossos de Estevão, Paulo aprovava.
Paulo se tornou, então, depois disso, o protagonista da perseguição, do sofrimento e da morte dos primeiros cristãos. Olha o versículo 3 de Atos 8. Saulo, porém, assolava. Saulo, porém, devastava a igreja. Como ele fazia isso? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo derrubava as portas. Aquelas famílias que acabaram então de receber a notícia, de conhecer quem era o Messias, a mensagem de salvação, reunidas nos seus lares agora, nas suas ceias, nos seus momentos então em família ali, eram surpreendidas por soldados com consentimento e liderança de Saulo então, e tinha os seus pais arrancados daquilo que deveria ser o seu local de conforto e segurança, enquanto as suas crianças gritavam completamente indefesas e sem poder fazer nada. E aí nós precisamos entender algo aqui, meus irmãos. Paulo entregou sua vida à perseguição, a sua vida à morte. As marcas que ele colecionava em sua alma, em seu corpo, falavam muito a seu respeito, muito ao seu caráter, muito sobre as suas intenções, os seus objetivos, mas também sobre a sua fé. E o Saulo, agora Paulo, dos Gálatas, sabia disso. Atos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. O que é que Paulo queria aqui? Ele queria um salvo-conduto para causar dor, desespero, sofrimento e morte aos outros. E a sua fé lhe permitia isso. Não existe Saulos aqui. Mas, às vezes, a fé que nós seguimos, meus irmãos, nos permite coisas que as Escrituras não permitem. O tipo de fé que nós abraçamos, o tipo de credo que nós assinamos, nos permite coisas que Deus não permite. O grande perigo aqui, para Saulo, era que ele era um homem religioso, ele era um homem de fé. E essa fé também movia a sua vida, e essa fé também incendiava o seu coração. Mas o caminho dessa fé era de morte. E em seu coração havia um fogo estranho. E as suas cicatrizes não agradavam a Deus. Então algo aconteceu. Algo que tanto a sua religião como ele não foram capazes de produzir. Indo para Damasco, com um salvo-conduto para matar, para aprisionar, para destruir. Ao sol do meio-dia, uma luz brilhou mais forte. Uma luz reluziu mais do que o sol. Uma luz o impactou. Ele foi arrebatado pela visão gloriosa do majestoso Senhor da história. O grande Senhor inundou a sua mente, o seu coração, e perturbado, ouviu a voz do Senhor que os demais não conseguiam discernir. E naquele momento, algo mudou. Durante 3 dias, Saulo não pôde ver. Mas ele pôde ver o seu coração. As suas maldades sendo transformadas. Os seus anseios sendo modificados. As estruturas da sua fé ruindo. As bases das suas crenças sendo completamente alteradas. Algo
mudou. E o Senhor envia um discípulo de Cristo, Ananias. E o Senhor Jesus mostra a nova missão de Saulo, a nova missão de Paulo. E no versículo 16 de Atos 9, ele diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós não sabemos isso, meus irmãos. Nós esquecemos isso. E sabe por que é tão fácil eu falar com tanta categoria sobre os corações? Porque nós vivemos um evangelho que se dissolve nesse mundo. Um evangelho que não resiste aos atrativos da academia, da universidade, do mercado de trabalho, das crises no casamento, das crises no lar, das investidas sorrateiras e demoníacas da imoralidade. Nós fugimos desse versículo aqui. Nós tapamos os olhos e os ouvidos. Não, Senhor! Eu não quero saber o que importa. Só falta nós dizermos isso. Não! Paulo saberia então o que importa sofrer pelo nome do Senhor. É como se o Senhor Jesus dissesse: a sua vida, as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos, a sua angústia não glorificavam a Deus, que era o que ele buscava fazer, mas agora glorificarão. Agora farei brotar cicatrizes de glória em você. E desse ponto em diante não faltaram lutas, aguilhões para Paulo. Ele enfrentou tudo olhando para a cruz, com os olhos no Cristo exaltado. Então aquele homem que era um touro indomável para destruir a fé cristã, agora buscava edificar os santos. Agora então passou a entregar completamente a sua vida pela causa de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, entenda algo aqui. Paulo se transformou em outra criatura e isso impactou não somente a sua vida, mas a vida daqueles que estavam ao seu redor. Olha o versículo 21 de Atos 9. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? A missão de Paulo pelas cidades continuou, mas agora ele pregava a Cristo. Contudo, meus irmãos, a palavra do Senhor, através de Ananias, se mostrou verdadeira. As perseguições agora assolavam Paulo. Ele sofreu na carne aquilo que ele causava a outros. As cicatrizes em seu corpo eram como lembretes do tempo que ele viveu, que ele perdeu vivendo para si mesmo. E o início da perseguição foi imediato. Olha o versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. E só alguns dados aqui, meus irmãos. Só no livro, nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos cerca de 47 relatos entre perseguição, conspiração, ameaças e atentados somente contra Paulo. E esses relatos não eram alheios aos Gálatas. E isso coloca luz sobre o nosso texto. Os Gálatas sabiam disso, porque muitas dessas marcas, muitas dessas cicatrizes, não somente seu corpo, mas também em sua alma, foram durante a primeira viagem missionária. Olha Atos 14, a partir do versículo 5, por favor. Paulo está em Icônio.
e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, olha a conspiração contra ele, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, Paulo e Barnabé. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, mais 2 cidades da região da Galácia, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Pula para o versículo 29, ou 19, por favor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, aqui é a Antioquia da Psídia, e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Marcas, cicatrizes. O que isso significou para Paulo? Eu penso que Paulo tinha uma convicção muito clara na sua mente que o cobrava constantemente, meus irmãos. Houve um dia em que ele morreu. Agora, a vida que ele recebeu, ele entendia que não poderia ser vivida para si. Ele viveu assim, mas algo aconteceu. E ele passou a viver uma vida diferente. Isso é muito presente nas cartas de Paulo. Por exemplo, aos Filipenses ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele escreve aos Gálatas, ele também fala sobre isso. Em Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, nessa presente era, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu acho interessante quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, abre aí no capítulo 6. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Qual é a resposta que Paulo espera aqui, meus irmãos? É claro, Paulo, nós sabemos, nós não somos de nós mesmos. Então ele diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A fé que nós vivemos, o credo que guia a nossa vida, deve apontar apenas para um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Essa crença que sustenta a nossa vida, meus irmãos, deve mostrar de forma reluzente aquele que nos salvou. Então, todo esse cenário exige uma reflexão nossa. Para quem é a vida que nós vivemos agora? Nós vivemos numa época muito rápida. Muito rápida. A todo momento nós temos que estar nas redes sociais, olhando as notícias, nós estamos ligados sobre os acontecimentos aqui em Fortaleza, no Ceará, da política como um todo. Nós não nos desligamos dos celulares, nós cada vez mais canais do YouTube estão sendo criados com o propósito de mostrar reflexões muito rápidas de assuntos muito complexos. E isso causa um estrago na nossa vida espiritual, meus irmãos, porque nós não paramos mais para digerir. Nós queremos pensar sobre assuntos tão complexos, tão profundos, enquanto as nossas bases ainda estão trêmulas.
Será que nós podemos terminar o nosso dia e fazer um inventário do nosso dia e dizer categoricamente: esse dia foi para Cristo? Eu trabalhei para Ele, eu estudei para Ele, Ele foi visto nas minhas palavras, Ele foi visto nos meus pensamentos, Ele foi visto no meu namoro, Ele foi visto no meu casamento, eu vivi para Ele. É muito básico isso. As minhas decisões glorificaram o Senhor. Será que nós olhamos para o final do mês e nós vemos: o meu orçamento financeiro glorificou o Senhor? O meu orçamento financeiro exalta o Senhor. Será que nós podemos dizer isso? Que tipo de fé a nossa vida atesta? Não basta apenas pronunciar palavras vãs: eu sou cristão. Senão nós encontraremos aqueles discípulos loucos de Satanás, dizendo: eu conheço Paulo e o Cristo a quem ele prega, mas tu quem és? Esse mundo deixa marcas em nós, meus irmãos, sem sombra de dúvidas. Os irmãos têm marcas no corpo, na alma. Agora, o que essas marcas dizem a seu respeito? Às vezes nós vamos aos pés do Senhor em lamento, profundas queixas, nos agarrando em salmos que trazem luz para a noite mais escura da nossa vida. Mas como é triste, meus irmãos, quando nós paramos para analisar e nós vemos que esses sofrimentos que nos levaram para os pés do Senhor foram sofrimentos resultados de comportamentos egoístas, de satisfações egoístas. São lágrimas que não mostram o brilho de Cristo. Não. São lágrimas, são gemidos que não tornam a cruz atrativa. Então existe toda essa atmosfera nos últimos versículos da carta de Paulo aos Gálatas. As marcas que Paulo faz referência não é apenas uma linguagem poética, elas são reais. Essas marcas, elas falam. E os Gálatas sabem disso. Agora, nessa luta travada por Paulo, ao escrever essa carta, enquanto ele escreve, marcas estão sendo esculpidas em seu coração. E aí eu queria trazer um entendimento mais específico, um entendimento mais primário dessas palavras de Paulo. Paulo é o líder deles. Paulo é o pastor deles. Paulo plantou essas igrejas, instituiu ali presbíteros para pastorear essas igrejas, mas Paulo é o pai da fé deles. Então, entenda, meus irmãos, no sentido primário, essas palavras falam diretamente sobre os líderes. Assim como 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1 se aplica a características que são exigidas a todos os homens da igreja, mas são características indispensáveis aos líderes. Paulo coloca luz aqui sobre as marcas que o ministério gravou na sua alma e no seu corpo. Então Paulo mostra que o julgamento deles contra ele deveria ser um pouco diferente, deveria ser mais reflexivo, com a maior consideração. O pastor Dan Carson, ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Ministério Cristão, da editora Fiel.
ele faz reflexão baseada em 1 Coríntios, alguns capítulos de 1 Coríntios, onde Paulo aborda algumas características parecidas com o que nós vemos nesse versículo aqui e também na carta. E eu vou abrir aspas aqui para o pastor Carson. Ele diz o seguinte: aqueles que seguem os líderes cristãos têm de reconhecer que estes são chamados para agradar a Cristo e, portanto, devem se refrear de julgá-los. Ele diz mais: os líderes da igreja sofrem mais. Eles não são como generais do exército que ficam atrás das tropas. Eles são, na verdade, tropas de assalto, a linha de frente, aqueles que lideram pelo exemplo e pela palavra. Então entenda, louvar uma forma de liderança que despreza o sofrimento significa negar a fé. Nós entendemos o papel do sofrimento na história cristã. Isso não tira a dor. Isso não remove os gemidos, isso não acaba com o sofrimento, mas nós entendemos, existe um papel do sofrimento na história cristã, e ele está sob a poderosa mão de Deus, e Paulo sabe disso. Deste lado da eternidade, meus irmãos, o ministério cristão é o ministério do sofrimento, isso é inegável. Muitos cristãos podem não compreender isso, mas não existe um verdadeiro líder cristão que não o compreenda. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá e talvez marcasse todas as vezes que você pensasse em julgar com rigor inadequado aqueles que Deus colocou para talhar a imagem de Cristo em vocês. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Paulo diz: até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O amado pastor Russell Shedd falou algo certa vez que impactou o meu coração e serviu de alento, e ainda serve todas as vezes que eu preciso de um pouco de luz. Ele diz o seguinte: triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no seu coração e na sua alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Irmãos, os líderes sofrem mais. E Paulo sabe disso. E os Gálatas sabem disso. Então, quando nós vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 17, nós podemos entender que essa pequena palavra não é tão pequena assim. Ela é profunda. A sua vida a carrega. A sua vida lhe dá suporte. E não por acaso, é o último argumento de autoridade apostólica que Paulo dá. Quanto ao mais, se restar alguma coisa mais a ser tratada, entenda, ninguém me moleste. É como se Paulo estivesse dizendo, segundo John Stott, que ninguém questione a minha autoridade. Por quê? Porque existe uma ênfase aqui, diferente deles. De quem? Daqueles que pregaram o falso evangelho.
daqueles que desejaram afagar o ego de vocês. Na carta de Paulo aos Gálatas existem inúmeros contrastes como esse. Eu trago. E é simbólico o fato de Paulo dizer que traz marcas, porque Paulo parece um pouco irônico aqui a fazer menção talvez à circuncisão, onde eles diziam que é a verdadeira marca da aliança. Paulo diz que não. A verdadeira marca é a marca de Cristo. E essas ele traz no corpo. A ideia de uma marca como experiência de um escravo, onde os escravos eram marcados com o nome do seu Senhor, um emblema do seu Senhor. Paulo mostra, a vida dele mostra o seu Senhor. Essas marcas, meus irmãos, da primeira viagem que ele fez e então plantou essas igrejas, foram tão profundas que ele levou até o final de sua vida. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Martinho Lutero diz que é como se Paulo estivesse dizendo assim: as marcas gravadas em meu corpo mostram suficientemente quem é o meu Senhor. Quem é o seu Senhor, meu irmão? É o seu trabalho? É a sua esposa, o seu esposo, o seu filho? É algum concurso que idolatricamente você acha que tem que fazer? Quem é o seu Senhor? Então o ponto é o seguinte, para a gente concluir. Nós suportamos, sim, nessa vida, pesos sobre as nossas costas. Nós carregamos, nós sofremos marcas, nós recebemos cicatrizes em nosso corpo. Essa vida faz isso conosco, sem sombra de dúvidas. Mas de quem são essas cicatrizes? O que esse tipo de fé que nos faz suportar essas marcas atestam sobre nós? Para Paulo, segundo Lutero, essas marcas são insígnias, condecorações. Para Tim Keller, essas marcas eram como coroas, eram marcas reais de autoridade apostólica. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, esses versículos têm como objetivo mostrar a sinceridade de Paulo, que era capaz de sofrer e morrer pela verdade do Evangelho. Nós não suportamos uma exortação, muitas vezes. Uma. Às vezes eu fico maravilhado eu acho que eu vou falar como alguém velho, como os jovens. Quando os jovens são impetuosos e tacam o dedo nas suas lideranças, nas pessoas com quem eles devem aprender, exigindo algum tipo de instrução, algum tipo de explicação, algum tipo de observação, quando sequer são capazes de trocar a roupa imoral que veste. E essas pessoas dizem que podem morrer por Cristo? Se sequer são capazes de deixar um relacionamento impuro, imoral, uma amizade infrutífera e banal, essas mesmas pessoas levantam as suas vozes e dizem que são capazes de morrer por Cristo. Será, meus irmãos? Nós não refletimos mais. O problema é porque nós não refletimos mais em coisas básicas e queremos ser doutores de coisas complicadas. As cicatrizes atestam algo sobre nós. Eu vou ler algumas palavras finais do pastor Carson, nesse mesmo livro, falando da realidade do evangelicalismo hoje. Não é capaz de suportar
Nada pelo Evangelho. Ele diz: muitos de nós somos prósperos e acomodados, tendo pouco incentivo para vivenciarmos uma vibrante antecipação da vinda de Cristo. Nosso desejo pela aprovação do mundo sobrepuja frequentemente nosso anseio pelo bem feito de Jesus. O lugar próprio para começarmos a mudar essa traição profunda do Evangelho é na cruz, em arrependimento, contrição e uma nova paixão, não somente por colocar o Evangelho do Messias crucificado no centro da nossa pregação, mas também em nossa vida e na vida dos nossos líderes. Que o Senhor nos conceda a graça, meus irmãos. Faça isso com a sua esposa hoje, com os seus filhos. Depois daqui, depois da comunhão que nós iremos ter, quando você chegar em casa, não deixe para depois. Reúna a sua família. Faça um inventário espiritual da vida de vocês. O que a vida familiar de vocês tem falado sobre o Senhor de vocês, meus irmãos? Sobre o Cristo. Caso contrário, meus irmãos, vir ao culto, aos domingos e à EBD será perda de tempo. Apenas mais um ponto na agenda. Apenas isso. Nós temos que ser cristãos intencionais. Nós vivemos com um propósito muito específico diante de nós. Quando nós nos esquecermos, é só olhar para a cruz. Nós seremos lembrados. Vamos orar. Senhor Deus, como a Tua palavra é maravilhosa, meu Pai. Como a Tua palavra é penetrante, Deus. Como nós somos cegos se não tivermos a luz da Tua palavra, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, visite cada irmão aqui. Que faça brotar o arrependimento necessário. Que faça surgir a reflexão necessária. Que os irmãos que estão aqui, Deus, não sejam sucumbidos pelas armadilhas sorrateiras desse mundo. E que nós possamos, como corpo do Senhor Jesus Cristo, caminhar para o nosso encontro triunfal, Deus. Colecionando marcas em meio a dores, gemidos e sofrimentos, que exalte o Teu Santo Filho que foi moído por nós. Amém. 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 Amém.